Boa noite, boa tarde ou bom dia para quem estiver vendo esse vídeo. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas Deus tocou no meu coração e há muitos dias que eu tenho pensado em fazer um vídeo para o YouTube e eu tenho vergonha. Eu sou um pouco tímido, mas eu fico pensando, ai, será que eu faço tal dia? Como que eu faço? Da melhor maneira? Qual que é a melhor maneira? E hoje eu pensei e falei, não, eu acho que não tem a melhor maneira para eu fazer esse vídeo. Não tem o melhor dia para eu fazer esse vídeo, tá? Eu não sei se eu tô olhando para o lugar certo da câmera, mas Deus tem mudado a minha vida de uma maneira milagrosa, de uma maneira milagrosa não, de uma maneira perfeita. Como Deus é perfeito, então ele faz as coisas perfeitas. Para quem não me conhece, o meu nome é Franklin, tá? Eu sou aqui da cidade de São Carlos e a minha história, vou contar um pouquinho só da minha história para vocês, que eu fui nascido e criado em berço, como diz aqui na minha cidade, em berço evangélico. Então eu cresci indo para a igreja normalmente e alguns acontecimentos que tiveram na minha vida, na vida dos meus pais, acabaram que me afastando da igreja. Isso gerou tribulações muito grandes, como acho que todo cristão sabe. Quando você está nos caminhos de Cristo e você sai dos caminhos de Cristo e vai para o mundo, como dizem, né? Vem 7 vezes mais espíritos, demônios na sua vida. E assim foi. Enquanto eu ia para a igreja, meus pais iam para a igreja, minha família ia para a igreja. E quando eu digo igreja, eu digo templo, né? Mas a Bíblia já fala, aonde estiver dois ou mais em meu nome, ali estarei, certo? Então nós somos a igreja, certo? Eu acredito nisso. Porém, eu ia numa denominação, eu prefiro não ficar falando, mas é uma denominação cristã evangélica. E enquanto a gente estava na presença de Deus, na presença de Cristo, as coisas fluíam mais tranquilamente. E a partir do momento que começou, saiu um, saiu outro, e aí meu pai foi pra bebida, eu comecei a andar com pessoas erradas, eu comecei a usar drogas, eu comecei a beber. Passado o tempo, comecei a ir para festas, comecei a fazer coisas que Deus abomina, comecei, enfim, a vida começou a piorar, a piorar, a piorar, a piorar, cada vez mais. E de um tempo, há tempos atrás, eu não vou editar esse vídeo, porque primeiro que eu não sei editar, vou aprender, mas tempos atrás eu achava que minha vida estava indo para frente, né? Eu tava tudo bem, eu tava numa empresa, tava batendo meta, que eu eu sou muito bom em aprender, então eu aprendi a ser vendedor e sempre trabalhei no ramo de vendas, mas sempre não trabalhei registrado a maioria das empresas que eu trabalhei. E alguns meses atrás eu entrei numa empresa, uma empresa de telecom, uma empresa de venda de internet, e eu comecei a vender bastante. Comecei a me dar bem, vamos dizer assim, né? E comecei a crescer na empresa, até que eu percebi que a empresa não estava me valorizando. E eu recebi uma proposta. Na verdade, não é que eu recebi uma proposta. O meu supervisor, que era uma pessoa temente a Deus também, e talvez esse trabalho foi Deus que me levou até esse trabalho, para conhecer essa pessoa, que eu agradeço muito por ter entrado na minha vida.
E esse meu supervisor, ele também não estava sendo valorizado, eu não estava sendo valorizado. Em um mês de empresa, eu virei o terceiro vendedor que entre o top tinham 6 vendedores, eu era o terceiro que mais vendia, nunca tinha vendido internet na minha vida. E eu era o terceiro que mais vendia. Então o terceiro, o segundo e o primeiro não eram valorizados, mas o primeiro estava confortável para ele. Para mim também estava um pouco confortável, mas me sentia desvalorizado um pouco. Mas eu não me sentia muito desvalorizado, pois eu nunca tinha vendido internet. Então a minha mente não tinha aberto ainda para ganhar mais ou me valorizar. E esse supervisor, eu falei que ia falar uma história rápida, mas pelo visto já foi 5 minutos, não vai ser muito rápida. Mas quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, eu não posso fazer muita coisa, né? Nem Jesus agradou a todos. Então, esse meu supervisor, ele não se sentia valorizado e ele recebeu uma proposta de uma outra empresa para receber o dobro do que ele ganhava. Então, como ele já estava um tempo naquela empresa, ele falou com o patrão, disse que, né, eu vou sair porque, né, eu não tô recebendo direito. E aí o patrão falou, não, eu vou dar uma proposta e tenho certeza que você vai ficar. E aí o patrão ofereceu R$ 700 a mais do que ele já ganhava. E aí foi o último pingo d'água de um copo cheio para transbordar e ele espirrou. Saiu da empresa e disse, olha, quem quiser vir comigo, as portas estão abertas, né? E acabou que decidimos eu e o primeiro lugar, o que mais vendia, decidimos ir com ele, né? Então, ali a gente teve uma mudança radical, porque ali a gente passou de ganhar R$ 1.600 líquido para ganhar R$ 3.000 líquido. Então, quase o dobro também do nosso salário. E aí as coisas. Só que nisso. Eu dei uma puladinha. Mas eu estava. Quando eu estava na outra empresa, na primeira empresa, eu comecei a fazer uso de droga. Eu comecei a usar droga. Eu já fazia uso de maconha, vou ser mais específico. Comecei a usar aquele negocinho branco. Eu não sei se pode falar essas coisas no YouTube, então eu comecei a usar o pozinho branco do maligno, né? E aquilo foi tomando conta de mim, tomando conta de mim. Vocês não sabem, eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quem tem esse transtorno tem 6 vezes mais chance de se viciar em qualquer coisa que seja viciante. Seja ela agora refrigerante, droga, bebida, enfim. E quando eu fui para outra empresa e comecei a ganhar mais, eu comecei a usar mais. Comecei a me afundar mais nessa maldita droga, né? Que é a INA, né? Vamos falar assim, que eu já vi alguns youtubers falando dessa forma e vi que dessa forma o YouTube não barra. Mas eu comecei a usar, né, a maldita mais vezes, com mais constância. Cheguei a um dia eu usar 80, como que eu posso falar? Pendorf. Entendeu? Não sei se pode falar. Em um dia. E eu tava exausto. Eu ficava 3 dias usando essa porcaria. Faltava do serviço. Então eu recebia, no outro dia eu já não ia trabalhar, porque no dia que eu recebi eu já começava a usar. No outro dia já era sábado e eu usava na sexta, no sábado.
E aí, às vezes, eu deixava de buscar minha filha, dava mancada, cara, como eu dizia, mancada, né? Dava pra trás com a mãe da minha filha de buscar minha filha, que eu não sou, eu tenho uma filha de 5 anos e ela não mora comigo. E eu comecei a me afundar, me afundar, me afundar, me afundar. Chegou uma hora que eu não aguentei mais. Eu sempre pedia para Deus me ajudar. Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Só que eu nunca dobrava o meu joelho e pedia para Deus. Eu estava na cama, dormindo, quase dormindo, e eu pedia para Deus. Eu estava indo no trabalho, eu pedia para Deus. E eu não ouvia a voz de Deus, eu não ouvia a voz de Deus. Às vezes Deus vai falar com você, mas não é pela voz dele. Às vezes ele vai falar pelo silêncio dele. E aí aconteceu que chegou um dia que eu não estava aguentando mais e eu pedi para os meus pais. Eu falei para meu pai, eu não aguento mais essa vida, pai. Eu não aguento mais. Por favor, me faz alguma coisa, me ajuda de algum jeito. Eu nunca quis ir para clínica, porque eu sempre falei, ah, não, clínica é coisa de noiado. Clínica é coisa de quem fuma crack. Só que eu tava num estado que eu tava vendo que uma hora ou outra, ou ia me dar uma parada cardíaca, ou eu ia morrer de overdose. Então eu pedi essa ajuda pro meu pai. Minha mãe foi atrás de uma de uma clínica de reabilitação e encontrou uma clínica que, na verdade, não é uma clínica de reabilitação. E sim, eu chamo de um lugar para recuperação de pessoas que querem uma mudança de vida. E quando eu cheguei naquele lugar, não tinha um médico, não tinha psiquiatra, não tinha psicólogo. Deus preparou até uma palavra para mim falar, mas eu vou falar da minha história e no final eu vou ler uma parte de Provérbios que Deus tocou no meu coração para eu falar para vocês. E assim, nesse lugar não tinha psicólogo, não tinha psiquiatra, não tinha médicos, não tinha remédio, não tinha injeção. A única coisa que tinha naquele lugar era a presença de Deus. Ali eu aprendi a ler Provérbios todos os dias. Eu aprendi e pasmem, todos lá são obrigados a fazer devocional todos os dias. Todos são obrigados. Obrigados assim, faz parte da recuperação, faz parte do tratamento, vamos dizer assim. Eu tô me incomodando com o reflexo do óculos, então eu vou tirar. Todos faz parte do tratamento você fazer um devocional às 8:30 da manhã. Então, todos ali, quando acordava, ó, vinha um irmão e ninguém nunca me acordou me chamando, sabe? Eu não acordo me chamando. Se você me chamar, eu vou sentir sono, não vou acordar. Só que a presença de Deus era tão grande naquele lugar que passava o irmão e... Bom dia, Frank. Bom dia, Thomas. E a gente acordava, assim, normalmente. E a primeira coisa que todos faziam ao acordar era se ajoelhar e orar. A segunda coisa era isso, o que eu vou falar aqui, eu quero que fique de ensinamento para você que está vendo esse vídeo. E muitos talvez vão ver esse vídeo e passaram pela mesma situação que eu passei. Então, segunda coisa que a gente era, eu digo obrigado, mas era parte do tratamento. Mas a gente não podia não recusar, falar, eu não vou fazer. Certo? Segunda coisa, devocional às 8:30 da manhã. Então, das 8:30 da manhã até as 9 da manhã, devocional. E o que a gente fazia no devocional? A gente aprendia provérbios. Sempre provérbios. Certo? Às 9 da manhã, café da manhã. Antes do café, uma oração que
todos tinham que fazer essa oração. Todos tinham que fazer essa oração. Mas antes de fazer essa oração, a pessoa que estava à frente da obra, que também era um interno, que estava abaixo de quem estava à frente da obra. Quem estava à frente da obra era um missionário, certo? Agradeço o missionário Eduardo, uma pessoa com um coração enorme, uma pessoa que eu tenho gratidão enorme, gratidão eterna, e sempre vai morar no meu coração. Se um dia você ver esse vídeo, missionário, eu te amo em Cristo, tá bom? E agradeço por tudo que o Senhor fez por mim. Continuando. Antes da oração, no início, o Fabiano, que era uma das pessoas que estava abaixo do missionário, mas que estava à frente da obra também, ele falava, Frank, por exemplo, Frank, lê um versículo. Fala um versículo. Ele não falava lê um versículo. Ele falava, fala um versículo. Aí eu, caramba, nossa, eu não sei um versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. José, lê um versículo. Fala um versículo. Aí ele tinha que tirar da cabeça. Então ele estimulava a gente a lembrar de um versículo da Bíblia. Certo? E aí tinham 4 versículos, todo o café da manhã. 4 versículos. E quando a gente foi ver... Não, vamos continuar para continuar o raciocínio aqui. Talvez eu precise fazer 2 ou mais vídeos para continuar essa história, né? Porque história é fictícia, história é real. História com E, não com H, tá? Certo? E a gente, depois desses 4 versículos, ele pedia para uma das pessoas fazer a oração. Só que uma pessoa fazia a oração e os outros, além dessa pessoa, todos os outros fechavam os olhos e oravam também. Mas a pessoa que fazia a oração fazia em voz alta, agradecendo pelo alimento. Aquilo me tocou demais. Aquilo me tocou demais. Porque eu aprendi no templo, né, na igreja, também a fazer isso. Só que nunca foi uma prática comum, nunca foi uma prática normal, nem na minha família e nem em lugar nenhum que eu ia. Nem outros irmãos da igreja, quando eu ia na casa de outros irmãos, tinha esse costume de fazer a oração. E aí a gente tomava o café, e o café não era cafezinho igual da mamãe e papai, tá? Não era café com leite ou chocolate com leite. Era café puro e bolacha. Às vezes era chá e bolacha. Mesmo assim eu agradecia, porque é alimento, de qualquer jeito, né? E depois do café da manhã, laborterapia. Uma palavra que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Eles falavam laboterapia. Aí eu fui pesquisar, é laborterapia, com R, mas tudo bem, cada um fala de uma forma. E essa laborterapia nada mais, nada menos que terapia ocupacional. Que é o quê? Todo mundo tinha que fazer, tá? Que era o quê? Varrer. A gente estava numa chácara, né? Então uns varriam a chácara, outros regavam as plantas, outros... Cada um fazia alguma coisa que ocupasse, fazia algum trabalho, certo? Terapia ocupacional é nada mais, nada menos que fazer um trabalho para ocupar a sua mente. Então, das 9 da manhã até as 9h30, café da manhã. Das 9h30 da manhã até meio-dia, trabalho. A Bíblia já fala, o trabalho edifica o homem. Certo? Meio-dia, já sabem, né? Às vezes era 12h30, às vezes era 1h, atrasava. Almoço, né? E
Almoço da meio-dia a meio-dia e meia. E olha, eu nunca almocei tão grandemente na minha vida. Eu almoçava um pratão desse tamanho de comida. E como eu não tava mais fazendo uso daquela porcaria, aquela porcaria me fez emagrecer uns 20 quilos. Eu tava muito magro. As pessoas falavam que eu tava até, minha bochecha tava até assim, né? E eu comia 3 pratadas desse tamanho. Eu nunca comi tanto na minha vida quanto eu comi naquele lugar. E aí, eu comecei. Aliás, vamos continuar o cronograma, né? Almoço, meio-dia e meia terminava o almoço, às vezes terminava 1 hora, às vezes terminava 1h30, depende de qual horário que ficava pronto o almoço. E depois do almoço, todos tinham direito a um descanso. Aí uns sentavam e conversavam, outros deitavam, outros liam a Bíblia, outros dormiam, outros não, tá? Vou ser mais específico. Eu dormia, porque eu sinto muito sono depois que eu como. Então eu evito quando eu como demais. Então hoje eu evito comer demais para não ficar com sono. Mas lá eu comia bastante e dormia. 2h30 era a hora da leitura da Bíblia. E essa não era uma hora obrigatória, mas assim, não era uma hora obrigatória de todos estarem lendo a Bíblia e lendo o mesmo, que nem de manhã era o devocional, então estavam todos lendo Provérbios. À tarde, às 2h30, estávamos. Alguns ficavam numa parte da chácara, outros ficavam dentro da capelinha, outros ficavam no refeitório. Eu gostava de ler a Bíblia o mais longe possível de todas as pessoas, justamente por conta do meu TDAH. Eu não gosto, não consigo ler nada, não consigo prestar atenção em nada se tiver converseiro perto de mim, se tiver barulho perto de mim. Lá tinha cachorro, então se tiver latido de cachorro. Então eu ia no lugar mais longe da chácara que tinha, que era perto de um bambuzal. E lá eu ficava lendo a Bíblia, estudando Salmos. A maior parte das vezes era Salmos, às vezes Provérbios. E quando eu estava angustiado, eu pedia para Deus me dar uma direção e eu abria a Bíblia em algum lugar aleatório e ele me respondia. 2h30 a leitura da Bíblia. Aí cada um decide até que horário que quer fazer, certo? E aí de noite a gente ficava tranquilo, cada um fazia o que quisesse, né? Só que tinha outra coisa que era obrigatória. Toda terça, toda quinta e todo domingo. Ir para a igreja. Essa igreja eu vou falar é a Missão Novo Tempo, porque é a igreja que eu aprendi muita coisa. Obrigado, pastor Cláudio. Obrigado, pastor Odirley, que me ensinou muita coisa. Que eu aprendi muita coisa, aliás. Não me ensinaram particularmente, mas que eu aprendi muita coisa com eles, indo nos cultos. E deixa eu aqui, por causa da luz. E eu aprendi muita coisa. Então, sempre era obrigado. No começo, todos são obrigados. Quem está iniciando na clínica, entre aspas, é obrigado a ir para a igreja. Chega uma hora que você não precisa. Às vezes você fala assim, eu tô meio angustiado. Só que Deus é muito forte na minha vida a partir daquele momento, porque falava com Deus, eu falava, Deus, eu não quero parar de usar droga. Eu quero uma mudança de vida. Ou melhor, eu não quero só parar de usar droga. Eu quero uma mudança total de vida. Eu quero parar de usar droga, eu quero parar de beber, eu quero parar de falar mal das pessoas, eu quero parar de olhar para mulheres na rua e cobiçar e ter vontade. Eu queria uma mudança por completo. Então Deus foi me lapidando, me lapidando, me lapidando,
Até que chegava horas que eu falava assim, ah, eu não vou pra igreja hoje não, porque tinha muita contenda. É um lugar que tem todo tipo de gente ali. Tem pessoas que não estão procurando uma mudança de vida. Tem gente que tá querendo só parar de usar droga. Tem gente que passou por 15 clínicas, 20 clínicas e não se recuperou. Então aí o cara se vangloriava, falava: ah, não, mano, vai por mim, eu conheço clínica. Eu já fui em 15 clínicas, já passei por 16 clínicas, já passei por 20 clínicas, eu sei como é que é o bagulho. Então, tipo assim, por eu querer a mudança de vida e Deus estar mudando a minha vida, acabava acontecendo algumas contendas. E coisas que me deixavam chateado, me deixavam triste. É o diabo usando pessoas para tentar me derrubar de novo. E aí eu falava, poxa, hoje eu tô triste, eu tô angustiado, eu não tô bem, eu não vou pra igreja não. Só que a única pessoa que tinha celular lá dentro era eu. Porque por mais que eu tava usando drogas pra caramba antes de estar na clínica, eu nunca fui um noiado, né? Porque o noiado aqui é aquela pessoa que usa tanta droga que ela faz qualquer coisa pra usar droga. Então ela vende o celular, se ela tiver um carro, ela vende o carro. Tinha uma pessoa lá que vendeu 5 carros. Comprou um carro, cheirou o carro. Comprou outro carro, cheirou outro carro. Eu nunca fui de vender nada para comprar droga. Eu usava do meu dinheiro. E às vezes eu pedia para os meus pais, sem eles saberem, eu falava que era para isso, para aquilo. Falava que era para um lanche ou para uma conta. E de água. Então eu pedia 20, 30, 40 reais. Então eu nunca vendi nada. Então eu fui para essa clínica com esse celular que eu estou gravando nesse momento, um Moto G35. Não estou fazendo propaganda porque faz 4 meses que eu estou com esse celular e é uma porcaria. Já tá travando todo, mas enfim. Eu falava, Deus, eu não vou pra igreja hoje não tô muito bem. Só que eu era o único que tinha celular. Aí eles vinham aí e falavam assim, ô Frank, você tem Pix? Eu falei, eu tenho sim, por quê? Então, porque o rapaz que vai levar a gente pra igreja, ele precisa colocar gasolina no carro. E como o carro dele tá acabando a gasolina, tá com pouca gasolina, tem que colocar na ida. Porque se colocar na volta, o posto de gasolina ficar muito longe, é capaz de acabar a gasolina. Então Deus me fazia estar na igreja de qualquer jeito. Mesmo quando eu não queria, eu falei, tá bom então. Eu ia para a igreja por causa do Pix. E todas as vezes que eu falava que eu estava triste, era o dia que eu tinha que eles tinham que passar o dinheiro. O pastor tinha que passar o Pix para minha conta para poder colocar a gasolina no carro. E eu era a única pessoa que tinha celular. Certo? Para vocês entenderem, a pessoa que levava a gente para a igreja também era um interno. Só que ele não era, ele era um viciado em jogos. Então ele não vendeu o carro dele para comprar droga, não vendeu o carro dele para e tinha pessoas ali, para vocês entenderem. Tinha pessoas que eram viciadas em jogo, tinha pessoas que eram viciadas em droga, pessoas viciadas em bebida. Então nem todos ali eram nóia. Mas tinha pessoa que não tinha o celular porque não gostava de celular. E justamente era esse cara que tinha o carro para levar para a igreja. Pessoa um pouco mais velha, chucrona, caipira meio chucra. Então, Deus fazia eu estar na presença dele de qualquer jeito. Até de domingo. E às vezes, a gente ia para a igreja e como tinha 12 pessoas na clínica, tinha que ir e voltar. Por isso do Pix, da gasolina. Porque tinha que levar 4 pessoas, voltar a buscar mais 4 pessoas, 4, 8, 12. Então tinha que fazer 3 viagens para ir e 3 viagens para voltar. E às vezes eu ficava chateado, ficava nervoso, bravo, e outros internos também ficavam bravos junto comigo, porque às vezes que eu não que eles não precisavam de mim pro Pix,
eu ia na última viagem e voltava na última viagem. Então imagina você sair da igreja e assim, são 20 minutos de viagem para ir, 20 minutos para voltar. Então é quase 1 hora de viagem, cada vez que vai ou vem uma quantidade de pessoas. Então você imagina a gente terminar o culto, por exemplo, 9h30 da noite, e aí esperar 40 minutos para levar para levar 4, 40 minutos para levar mais 4, e depois levar a gente. Então, às vezes ele levava 50 minutos. Então, vamos colocar 1 hora. Então, 9h30, aí a primeira leva, 9h30. Eu vou colocar 40 minutos porque era difícil isso, 50 minutos, porque era quando aconteceu alguma coisa. Mas a maioria das vezes era 40 minutos. Então, façamos as contas. 9h30. Vai e volta 40 minutos. 10h10. Mais 40 minutos. 10h40 da noite. Aí para levar a gente, 10h40 para chegar lá, 20 minutos, 11 horas da noite. E a gente ficava nervoso demais. A gente ficava pé da vida porque a gente não esperava dentro da igreja. A igreja fechava às 9h30. A gente ficava num estacionamento da igreja. Num frio do caramba. Num frio, desculpa o palavrão, num frio muito forte. Ali era um frio muito, muito forte, porque era um estacionamento, um lugar aberto. Então a gente ficava bravo. Pô, a gente tem que voltar nesse frio. E tinha sempre que a gente... Aí você fala assim, pô, mas vocês não podiam voltar na primeira viagem? Então, o que acontecia? A gente que está procurando uma melhora de vida, uma mudança de vida, quando acaba o culto, o que a gente vai fazer? A gente vai saudar os irmãos. Olha, na paz do Senhor, que Deus abençoe. Aí eles falam, olha, que bom que você veio e tudo mais. Aí às vezes eu falava com o pastor Odirley, eu falava com o pastor Cláudio, olha, pastor Cláudio, isso está me ajudando, isso e aquilo. Enquanto eu estava fazendo isso, já tinha gente no carro. E eles já estavam fazendo a primeira viagem. Eles não esperavam a gente, quem vai na primeira, quem vai na segunda. Não, simplesmente pegava e ia. Aí quando eu ia ver, já tinham voltado. E aí eu falei, pô, agora eu vou na segunda viagem. Na hora que eu chegava lá fora, já tinha... O povo já foi mais rápido do que eu e do que outros que estavam comigo, que eram mais de idade. E aí já entravam no carro. E aí quando eles precisavam de mim, que eles precisavam do meu Pix, eu ia na primeira viagem e voltava na primeira viagem. Então isso me deixava muito nervoso. Falava, caramba, quando precisa de mim, quando precisa do meu Pix, eu vou na primeira viagem e volto na primeira viagem. Ah, a gente precisa que você vai na primeira viagem por causa do que você tem o Pix. Ou seja, eu preciso de você. Então, quando eu preciso de você, você vai na primeira viagem. Quando eu não preciso de você, dane-se. Mas tudo isso é prova. Tudo isso é para experiência. E a gente não deve murmurar, a gente não deve reclamar. Mas a gente reclamava porque a gente é ser humano, né? Então, o que eu quero dizer? Que acabava tendo contendas, brigas, discussões. Ah, porque voltou muito tarde. Ah, porque fulano fez não sei o quê. Ah, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Porque a gente tá lidando com pessoas, né? Só que ali, como é um lugar de Deus, as coisas começam... Deus começa a mexer aqui, mexer ali, pra ficar melhor. Pra modificar, pra ficar melhor pra todo mundo. Então, se tá sendo assim, vamos melhorar, vamos mudar, vamos fazer de tal forma, certo? Enfim, Deus... E aí eu comecei a pedir mais pra Deus. Pedir, Deus, por favor, me dá discernimento, me dá sabedoria pra eu não passar essas coisas com raiva. Porque, poxa, a gente acabou de sair da igreja. A gente acabou de sair da presença de Deus. E a gente já tá com contenda, já tá brigando.
certo? E aí, eu vou finalizar aqui essa parte da história, porque já foram 35 minutos de vídeo, eu vou ter que realmente fazer 2 partes. Então, você que está vendo essa parte do vídeo, é a segunda parte do vídeo. Óbvio, né? Mas, moral da história. Eu senti... Ali é um lugar que não era uma clínica, como dizem aí, de contenção, que você fica 6 meses, 1 ano. Não, ali você pode sair a qualquer momento. Então tinha muita gente que tinha muita recaída. E depois voltava, porque o missionário que está à frente da obra é uma pessoa de muito coração muito mole, então ele deixava voltar. E uma hora eu estava tão na presença de Deus, mas tão na presença de Deus, eu me sentia preparado. Mas eu falava, Deus, me dá o caminho. Deixa eu ver aqui. Não sei se a bateria tá... Não, tá tranquilo. Eu falava, Deus, me mostra o caminho. Me dá sabedoria. Eu não sei se é a hora de ir, mas quando for a hora de eu sair daqui, o Senhor me mostra, porque eu não quero ficar a vida toda aqui, não. Pra mim, ficar 6 meses num lugar longe da minha cidade, longe dos meus pais, longe da minha filha, é muito dolorido. Irmãos, com 15 dias na clínica, eu me senti liberto. Fazem 2 semanas que eu estou fora da clínica, que eu saí da clínica. Eu não sinto vontade de beber. Eu não tive nenhuma crise de abstinência. Eu não tive abstinência. Eu não sinto vontade de fumar o verdinho do mal. Eu não tive abstinência e nem recaída. Eu não sinto vontade de usar o pozinho do mal. Eu não tive recaída. Eu não tive abstinência. Por quê? Porque eu busquei uma mudança de vida. Eu busquei uma melhora da minha vida. Certo? Não só também, mas eu levei todos os ensinamentos e todos os hábitos que eu tinha lá, eu levei para minha vida, irmãos. Todos os dias quando eu acordo na minha casa, hoje, quando eu estava usando aquelas porcarias, eu ouvia espíritos. Eu ouvia passos na minha casa de madrugada. Eu ouvia a cama que parecia que alguém tinha sentado na minha cama e não tinha ninguém sentado na minha cama. Aí muitos vão falar, isso é alucinação. Isso não é alucinação. A cama se mexia. Ela fazia barulho de arrastar a minha cama. E eu sentia a cama saindo do lugar. Eu tinha, sim, alucinações. E eu sabia identificar a alucinação, porque às vezes eu olhava pro meu armário e eu via umas coisas, eu falava, não, meu, isso aí não existe. Eu tô tendo realmente alucinação, isso daí não existe. Eu via coisas que eu falava, isso não pode ser real. Já tive vezes que eu estava usando as drogas e minha namorada estava no meu quarto. Minha namorada não bebe, não fuma, não cheira, não usa nada. Ela já bebeu, mas ela não bebe mais. Parou faz muito tempo. E por que eu digo que é o que eu sabia o que é alucinação e o que não era alucinação? Porque eu falava pra ela, você tá vendo tal coisa? Ela, não. Ah, você tá vendo tal coisa? Não. Então, é alucinação. Aí eu falava pra ela, você tá ouvindo uns passos lá fora? De alguém, parece que tem alguém correndo pelo corredor? Ela, eu tô. Nossa, tô com medo. Ela arrepiava. Você tá ouvindo tal coisa? Eu tô. Ela tá ouvindo as mesmas coisas que eu. E eu estava drogado, ela não estava. Então como pode ser alucinação? Entendem? Enfim, hoje
eu me sinto liberto e eu digo a vocês que eu estou liberto porque os mesmos hábitos que eu tinha lá, eu faço hoje. Então, aqui na minha cama, aqui no meu quarto, vou mostrar pra vocês, aqui no meu quarto, essa é a minha cama. Tem minha garrafinha de água, que eu uso pra tomar água, óbvio. Meu tênis, não vou fazer propaganda, mas é meu talco. E olha como que tá a minha cama. Ela tá arrumadinha, bonitinha, tudo certinho. Eu sempre deixava a cama desarrumada, o quarto todo feio, todo desarrumado. Deus, quando Ele faz a transformação na sua vida, Ele faz uma transformação por completo. Eu estou olhando nessa direção aqui, porque eu estou olhando pro meu rosto na tela. Eu estou gravando com a tela frontal. No próximo vídeo eu faço com a tela de trás do celular, certo? Então, eu acordo e oro. Eu leio a Bíblia. Eu peço discernimento para Deus. Eu peço sabedoria. Então, hoje eu sou liberto por isso. Então, eu peço, Deus, não me deixa cair em tentação. Pai, me dê sabedoria. Pai, me dá discernimento. Me mostra o caminho. Assim como eu pedi para Ele me mostrar o caminho, me mostrar como eu faria um vídeo para gravar para vocês verem. E agora eu quero ler aqui um versículo que Deus colocou no meu coração para eu ler para vocês. Agora eu vou colocar o óculos, dar uma limpada, que tá meio embaçado. E eu vou ler alguns versículos do que Deus colocou no meu coração e na minha vida agora para falar para vocês. Talvez tenha alguém aí que esteja triste, tem alguém aí que esteja mal, que esteja andando em caminhos de perdição, em caminhos errados, mas sente que precisa mudar, que precisa evoluir. Então eu vou ler uma palavra para você, talvez Deus toque no seu coração nessa noite, nessa tarde ou nessa manhã, no horário que você for ver esse vídeo. Provérbios, capítulo 4. Eu vou ler até onde eu senti que eu devo ler. Ouve, filhos, a instrução do pai. Só para lembrar vocês, eu não escolhi esse versículo. Eu não preparei um vídeo, eu não preparei esse versículo. Eu não preparei esse livro. Eu apenas disse para Deus me dar discernimento e me mostrar o caminho de o que eu deveria falar para vocês. Eu peguei a Bíblia fechada e abri. E eu vou ler Provérbios, capítulo 4, versículo de número 1. Ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria. Olha que Deus está falando aqui para você. Pega esse ensinamento. Adquire sabedoria. Adquire inteligência. E não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Deus está falando contigo nessa noite, nessa tarde, nessa manhã. Ouça a voz de Deus. Não a abandones. Ele está dizendo da palavra dele. Eu vou ler novamente, versículo 5. Adquire sabedoria. O que eu estava falando? Porque eu disse para vocês que eu peço nas minhas orações? Sabedoria. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueça, nem te apartes das palavras da minha boca. Não abandones, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá.
ame a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando Deus diz, não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca, Ele está dizendo sobre a Bíblia. Está falando sobre a Bíblia. Não a abandones. As palavras de Deus, não a Bíblia, tá? Também não deve abandonar a Bíblia, mas ele está dizendo para você não abandonar as palavras de Deus, a palavra de Deus. Não a abandones e ela te guardará. Se você não abandonar a Deus, não abandonar a Bíblia e os ensinamentos de Deus, Ele te guardará. Ama e ela te protegerá. Ame a Deus. Ame a palavra de Deus. A palavra de Deus. Às vezes Deus fala sobre a Bíblia e às vezes Ele fala sobre a palavra de Deus. Que pode ser a mesma coisa, mas pode às vezes não ser a mesma coisa. Pois adquire a sabedoria. A sabedoria é a principal. Adquire, pois a sabedoria emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Para você entender, você precisa ser sábio. Exalta e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Eu vou parar por aqui para te falar uma coisa. A sabedoria é o bem, é a coisa mais importante que tem no mundo. É a sabedoria. Sabe por quê, meu irmão? Com a sabedoria, você consegue muita prata, muito ouro, muito diamante. E eu não estou dizendo isso sobre riqueza, tá? Não é sobre riqueza isso. Mas entenda, com a sabedoria, você conquista bronze, prata, ouro e diamante. Mas com bronze, prata, ouro e diamante, você pode ter milhões que você não vai conseguir com sabedoria. E sabedoria só se adquire com a palavra de Deus. Tá entendendo? Então, quando você for fazer a sua oração, logo pela manhã, de joelhos dobrados, não é em cima da cama, deitado e, ó Deus, me isso e aquilo. Não. Não é dentro do seu carro, sentado no seu carro. Não é no seu trabalho de pé ou sentado. Se curve ao seu Criador. Oração é com o joelho dobrado. É no seu particular. É no seu particular. É você e Deus no seu quarto, de portas fechadas de preferência. E oração por pensamento. Quando você faz uma oração, eu vou te ensinar hoje uma coisa que eu aprendi também, tá? Não estou te ensinando algo que é minha opinião ou que eu acho, e sim algo que eu aprendi com Deus. Quando você ora para Deus pedindo coisas, pedindo para Ele tirar coisas da sua vida ou pedindo para você sair de coisas, o inimigo, ele ouve a sua voz. Deus ouve a sua voz, mas o inimigo também ouve a sua voz. Entendeu? Então, quando você ora pedindo coisas para Deus com a sua voz, o inimigo vai fazer de tudo para você não conseguir. E vai fazer de tudo para te desviar. Oração para pedir para Deus no seu pensamento. O inimigo não consegue entrar no seu pensamento. Ele não consegue ler o seu pensamento. Quando você for fazer uma oração com a sua boca, é para
expulsar demônios. Deus, tira esses demônios da minha casa, tira esses espíritos da minha casa. Deus, é assim. Agora, quando você for pedir algo para Deus, peça em pensamento. A não ser que seja sabedoria e essas coisas, porque sabedoria é algo que você só consegue com Deus. Então, você pode pedir sabedoria em voz alta que o inimigo não vai conseguir tentar fazer com que você não tenha sabedoria, porque sabedoria é só Deus que pode te dar. Então, vou ler só o finalzinho aqui para você entender e lembrar. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição do entendimento. Exalta-a, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Te humilhes no particular, que Deus te honrará em público. Meu nome é Franklin e eu desejo para você que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que você seja um instrumento de bênção para sua família, que você seja um instrumento de libertação para sua família, de mudança para sua família e para você mesmo. Saiba uma coisa, eu te amo em Cristo e Jesus também. Obrigado, meus irmãos.